ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Nilópolis. Solicito, Leandro, por favor. Solicito, Anderson. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores para início da sessão. Bom dia a todos. Sim, senhor presidente. Vereador Alvinho, vereador Anderson Campos, vereador Farrosquinha, vereador Farol, vereador Jorginho Caliço, vereador Leandro Hungria, vereador Marquinhos Trembão, vereador Rafael Nobre, vereador Rafael Regis, vereador Russão Gomes, vereador Zé Ribeiro. Foi feita a chamada, senhor presidente. Havendo número legal, dou por aberta a sessão. Solicito ao seguinte secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 1. Feliz é o homem que não tem andado no conselho dos ímpios e que não se deteve no caminho dos pecados. Graças a Deus. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Sim, senhor presidente. Indicação legislativa de número 476, de 23 de novembro de 2022. Vereador Leandro Hungria indica ao excelentíssimo subprefeito municipal com a máxima urgência para que seja determinado o setor competente da municipalidade, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o recapeamento asfáltico da travessa Francisco Macieira, no bairro Novo Horizonte. Ofício de número 126 de 2022, senhor presidente, sirva-me presente para apresentar à Igreja Câmara Municipal a mensagem de número 31 de 2022, que altera a lei orgânica de número 6.407, de 26 de dezembro de 2013, e cria o Fundo Municipal de Cultura. Autor, prefeito Abraão Davi Neto. Escolhido o expediente, senhor presidente. As indicações lidas serão enviadas ao Poder Executivo. Os projetos serão encaminhados às comissões permanentes. Solicito ao segundo secretário se há algum vereador inscrito para falar. Não, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito para falar, havendo número legal, passo para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Sim, senhor presidente. Ofício de número 85 de 2022. Sirvam presente para apresentar à Igreja Câmara Municipal a mensagem de número 23 de 2022, projeto complementar que altera o artigo 4º da Lei Complementar de número 143 de 2018, dispôs sobre a taxa de administração e de outras providências. Autor, prefeito Abraão Davi Neto. Em segunda... Foi lida em segunda discussão. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permanecem sentados. Aprovado. Projeto de lei ordinário. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal instituir o Programa de Recuperação Fiscal REFIS 2022, concedendo benefício dos cargos que é título o município. Autor, Prefeitura Municipal. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permanecem sentados. Aprovado. Requerimento de número 620, de 23 de novembro de 2022. Requer a mesa ouvindo a casa moção de congratulações e aplausos ao excelentíssimo senhor Luciano Maurício dos Santos. Autor, vereador Rafael Nobre. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento de número 621, 23 de novembro de 2022. Requer a mesa ouvindo a casa moção de congratulações e aplausos ao excelentíssimo senhor William Carneiro Félix Júnior. Autor, vereador Rafael Nobre. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento de número 622, de 23 de novembro de 2022. Requer a mesa ouvindo a casa moção de congratulações e aplausos ao excelentíssimo senhor Felipe. Aprovado.
Requerimento de número 623, 23 de novembro de e aplauso ao excelentíssimo senhor Luiz Antônio Feliciano, Neguinho da Beija-Flor, Marcondes. Autor, vereador Leandro Hungria. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento de número 624, 23 de novembro de 2022, requer a mesa ouvindo a casa moção de congratulações e aplauso ao excelentíssimo senhor Lucas Andrei dos Santos Cândido. Autor, vereador Leandro Hungria. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Moção. Requerimento de número 625 de 2023, de 23 de novembro de 2022, requer a mesa ouvindo a casa moção de congratulações e aplauso ao excelentíssimo senhor Rodrigo de Carvalho Amaral. Autor, Leandro Hungria. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento de número 626, de 23 de novembro de 2022, requer a mesa ouvindo a casa moção de congratulações e aplauso ao excelentíssimo senhor Wesley Andrade. Autor, vereador Rafael Nobre. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento de número 627, de 23 de novembro de 2022, requer a mesa ouvindo a casa moção de congratulações e aplausos ao excelentíssimo senhor Edson Mendes Júnior. Autor, vereador Rafael Nobre. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Senhor presidente, foi lida toda a ordem do dia. Não havendo mais nenhuma matéria da ordem do dia, passo para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário se há algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. Vereador Anderson Campos. Vereador Anderson Campos, 10 minutos com a parte. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas vereadores, na pessoa do vereador Zé Ribeiro, futuro presidente dessa casa. Eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria aqui de agradecer ao secretário Rodrigo Neca por ter me recebido lá na secretaria. Eu acho que é muito importante quando o Poder Legislativo tem uma boa sintonia com o Poder Executivo. Eu não quero ser tratado melhor do que nenhum outro vereador, do que qualquer cidadão nessa cidade. Eu quero apenas que eu seja tratado da maneira como um vereador deve ser tratado. Aqui eu nunca pedi para ninguém gostar de mim, também nunca pedi para ninguém gostar do que eu falo. Sinceramente, não me importo com isso. Eu quero sim fazer aquilo que a minha consciência manda e aquilo que os meus eleitores esperam. Porém, jamais abrirei mão do respeito que o meu cargo exige que as pessoas tenham dentro e fora da Câmara Municipal de Nilópolis. Sou vereador e serei respeitado como vereador. Jamais permitirei que quem quer que seja me menospreze, não me atenda, não me respeite. Enquanto eu for vereador, até quando eu não sei, serei respeitado pelo cargo que eu ocupo. Então aqui eu falo publicamente para qualquer um que enquanto for vereador, o respeito ele será cobrado. E o respeito ele é uma via de mão dupla. Concorda comigo, vereador Rafael Regis? O respeito eu não peço, eu exijo. Falando disso, isso tem nada a ver com o secretário Rodrigo Neca, tá, gente? Só aproveitei o gancho para poder falar a respeito disso. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de dizer que hoje é dia 23 de novembro e existem alguns projetos que estão tramitando aqui nessa casa que, pelo que me consta, estão fora do tempo regimental. Inclusive alguns projetos aqui do vereador Rafael Regis. Nós já estamos nos encaminhando para o recesso. Inclusive tem uma lei de minha autoria
nós assumimos um compromisso aqui nesse plenário para que nós votássemos o projeto de lei que altera o nome de uma escola. É uma novela que já está se estendendo durante muito tempo. Dia 23 de novembro, recesso começa dia 15. Eu gostaria de saber se esse compromisso, se ainda está de pé. Se ainda no recesso votaremos esse projeto de minha autoria ou se não. Porque se não for votado, é bom que eu esteja sabendo para que eu já comece a cobrar. Para que eu comece já a falar o que eu gosto de falar aqui na tribuna. Nós assumimos um compromisso e esse compromisso tem que ser honrado, tem que ser votado no projeto de lei. Compromisso assumido entre a Câmara dos Vereadores e o prefeito da cidade. A escola tem que levar o nome de Olavo de Carvalho. Não existe mais a possibilidade disso não acontecer. Porque, pelo que eu sei de regimento interno de lei orgânica, é a atribuição dos vereadores fazer alteração do nome de escola, de rua, de praça. E eu, Rafael Reis, vereador, já estou cansado, Marquinhos Trembon, feito de otário. Nunca tive essa vocação. Não tenho vocação para ser otário. Mas eu cheguei no limite de um esgotamento. Eu deixo um público aqui que eu sou especialista em diário oficial. Especialista também. Você gosta de catalogar figurinha da Copa? Eu gosto de catalogar também outras coisas. Então, eu acho que o respeito tem que ser colocado em prática. Eu não posso me sentir desprestigiado como vereador, sabendo que tem pessoas, por exemplo, que não estão no cargo, que estão tendo mais credibilidade que o próprio vereador. O vereador, ele não tem que ficar implorando nada. O que ele pedir, o que ele colocar, ainda mais tratando dentro da casa, tem que acontecer. Então está aqui, eu não vou abrir tanto aqui detalhes, porque ainda não está sendo necessário, mas, falando de maneira global, está aqui o posicionamento do vereador Anderson Campos em relação à sua insatisfação com muitas coisas que andam acontecendo. Tudo que é inerente ao meu mandato. Para me arrancar do mandato, o Rafael Regis, tem que combinar com o povo. Com o povo que me deu 1.486 votos, deram voto por desconhecido, deram agora 4.500 votos para a eleição de deputado estadual dentro da cidade. Tem que combinar com o povo. Então está aqui o meu pedido para que o respeito se faça presente dentro e fora dessa casa e para que os projetos de lei tramitem, para que os pedidos feitos sejam atendidos. É tão bom estar em harmonia, né? Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bom seria se tudo fosse harmônico, apesar de ser independente. Então está aqui o meu posicionamento. Lembrando mais uma vez que hoje é 23, não sei onde está o projeto de lei, não sei. Mas se por acaso eu não encontrar por aí, eu vou apresentar um requerimento para colocar em caráter de urgência. Vou olhar bem o regimento lá, para que a gente faça valer o compromisso que foi assumido. Tá certo? Muito obrigado. Solicito ao segundo secretário se algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. Vereador Jorginho Scalise. Vereador Jorginho Scalise, 10 minutos com a parte. Bom dia, senhor presidente, Alvim, cumprimento a mesa, meu amigo Rafael, novos amigos vereadores, as pessoas que nos assistem através das mídias, os amigos que estão aqui, em especial meu amigo Nil. Não vou falar que tem a lateral cruzada por fora, não, hoje não, pode ficar tranquilo. Senhor presidente, o que me faz subir a tribuna eu como bom cidadão nilopolitano e morador dessa cidade, me espanta se aproximando aí o Natal,
a gente começa a se deparar. Eu passei por esse fantasma durante o período que eu fiquei na Secretaria de Serviços Públicos. A quantidade de sofá que você começa a se deparar na rua e entulho é uma coisa, né, alarmante. E eu, como, né, a pessoa que gosta de ver tudo limpo, eu fico impressionado ainda como população em pleno século XX, no ano de 2023, com todos os problemas que a gente tem nessa cidade. Eu acho que esse deveria ser menos um, até porque nós temos uma secretaria atuante, a Secretaria de Serviços Públicos, na qual o vereador Anderson Campos teve o prazer de lá estar visitando ontem o secretário Rodrigo Neca. E os telefones estão lá a serviço na ouvidoria, 2092-1511, né? O secretário que é atuante se encontra sempre lá na secretaria, e também tem um setor de ouvidoria naquela secretaria, né? Então não existe hoje a possibilidade de um morador dizer que não tem contato com a secretaria. Tem através da página oficial da prefeitura, da secretaria, né? Tá lá, serviços públicos, tem os telefones, tem a ouvidoria dentro da prefeitura, tem a ouvidoria própria da Secretaria de Serviços Públicos. E a gente não entende, né, por que a população continua fazendo o descarte irregular, que é um crime. Talvez o prefeito Abraãozinho ainda não entendeu que ele deva colocar os fiscais na rua, principalmente nesse período, porque senão, né, eles continuam vindo aqui na Câmara achando que esse é um dever do vereador. Quem sofre muito com isso é o vereador Zé Ribeiro, aqui naquela área onde o vereador atua muito bem, sofre muito com descarte irregular ali, nas suas mediações ali, onde o senhor reside, né, vereador? Isso é um fato, e todo mundo acaba indo pedir a ele, quando na verdade não é uma atribuição de um vereador. Então, a gente fica preocupado porque isso tem acontecido, né? Vereador. Sim, a parte, por favor. Vou falar de um caso que é muito perto da gente. Todos nós aqui que trabalhamos na Câmara Municipal, passa aqui na esquina. Aqui na esquina tem um descarte aqui que é dia sim, dia não. Limparam ontem, vereador. Amanhã vai sujar também. Limparam ontem, inclusive a máquina estava na frente, na hora que eu vinha chegando, tive que esperar os meninos acabarem de limpar para poder ter acesso ao trânsito. E infelizmente a população tem que se educar para que a gente, estou falando porque eu sou morador daqui, os moradores vêm falar comigo que tem rato, tem isso, mas eu falo, é vocês que jogam lixo na rua, pô, como é que a gente faz? Conselho da parte, senhor vereador, pode falar. Eu queria pedir a parte da Vossa Excelência, lá na Praça Maria da Conceição Cardoso, tem um ponto crônico de despejo de entulho também. Inclusive, toda vez que a máquina vai lá, acaba até danificando a calçada e o poste. O camarada que faz isso tem que ser chamado de porco. Compra o nariz de porco e dá para um camarada desse. Agora você vê, a cidade fica suja, não é por falta de trabalho assim certo, mas porque tem uma meia dúzia aí que não tem bom senso na educação e fica sujando a cidade. Eu acho que nós tínhamos que criar um mecanismo de identificar quem são essas pessoas, que na sua maioria são figurinha carimbada. Tem que identificar, tem que multar e, dependendo da tipificação ali, criar uma forma de punir de uma outra forma. Fazer com que ele responda por isso. Lá em Mesquita, o que eles fizeram? Estão fazendo tipo um jardim. Tinha uma esquina lá que sempre colocava entulho. Eles fizeram um jardim de concreto e pararam de despejar entulho. De repente, seria até uma solução. E só aproveitar aqui o gancho mais uma vez, tem também um outro problema. São o roubo de bueiro. Direto, muito. Não precisa ser gênio para saber qual é o destino desses bueiros. Vai no ferro velho lá que funciona 24 horas. Você vai encontrar o bueiro lá. Então cabe à Secretaria de Segurança, Polícia Civil, autuar e prender essas pessoas. Eu vivo recebendo pedido de bueiro, vereador, pede o secretário para colocar o bueiro aqui. Aí o secretário vai lá e coloca, depois vão lá e roubam de novo. Os camaradas ficam de madrugada aí roubando. O destino todo mundo sabe. Só Inclusive, vereador, o vereador, senhor tem uma indicação legislativa para que feche o túnel, né, no horário, eu não lembro agora. Eu, quando fui secretário, eu sugeri ao prefeito Farid naquela época que fizesse o fechamento do túnel, pelo menos nesse período, de 23 às 5 da manhã. Nesse horário, é o horário onde transporte de roubos de lâmpada, de corrimão, né, de bueiro, e não vai alterar em nada, até porque a gente tem uma escada aqui,
né, que é do lado, fica a 100 metros ali, e as pessoas não têm o costume de passar pelo túnel nesse horário de 23 horas em diante. É perigoso, Né? Então seria muito salutar, né, você fechar realmente essa ideia de Vossa Excelência. Eu não sei, a sua indicação passou por aqui, mas inclusive chegamos a comprar o material e começamos a fabricar os portões, está lá ainda na SEMPSERV, né? Eu só não levei adiante porque algum gênio disse para o Farid para não fazer aquilo. Aquilo ali era simples, a guarda municipal iria no horário, fecharia e voltaria às 5 horas da manhã e liberaria para o trânsito normal das pessoas que estão indo para o trabalho, né? E acabou de ser renovado agora o túnel, acabaram de pintar, de botar lâmpadas novas, e aí você passa lá, está aquela desordem toda. Roubaram a bomba, porque quando chove tem uma bomba sapa ali que puxa aquela água, né? vai para um sumidouro ali, e o túnel todo dia estava cheio de novo porque roubaram a bomba. Então são soluções, né, que está ao teu alcance, mas que ninguém toma a solução. Então a gente vai ficar sempre aqui vindo falar, lâmpada, roubam tudo, Zé. Roubam tudo. A questão do lixo, só para encerrar, eu vi uma matéria em São Paulo, não sei se foi em Ribeirão Preto, o prefeito daquela cidade, ele montou uma equipe para investigar o descarte, porque o lixo ele entrega. Se você começar a mexer no lixo ali, o tipo de azulejo, de piso, é só você ver a fachada de uma casa, quem está fazendo obra por perto, e aí você identifica uma poda irregular, você vê. Então, da parte. Sim, senhor. Hoje eu estive na Posto Chatuba hoje e constatei, na porta do posto, entulho jogado lá. Meu Deus do céu, aquilo está horrível, entulho, na porta do posto, horrível. Montaram uma oficina de carro na calçada. Está uma vergonha isso aí. A Secretaria de Transporte tem que ver isso aí, gente. Que não está demais. Fizeram oficina na porta do posto. Pô, vergonha, gente. É surreal. A cidade está ficando com um aspecto de suja, né? Fora as questões do FII, né, presidente? E primeiro secretário, as questões do FII que a gente já trouxe aqui inúmeras vezes esse assunto aqui. Aqui em frente à Câmara, inclusive, o fio está quase batendo na cabeça. Já perceberam aqui em frente, aqui, na entrada e saída aqui? É uma questão que é fácil de resolver quando se tem ação. Quando não se tem ação, a gente não vai ter reação nunca. Então, eu acho que chegou o momento que a gente tem que realmente pesar a mão. Se a gente não pesar a mão, vai ficar nessa mesmice. Então, deixa aqui o meu recado, mais uma vez, é um ato de vandalismo para mim, fazer o descarte irregular nas esquinas, principalmente na área onde a gente reside. Muito obrigado a todos. Solicita ao segundo secretário se algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. Vereador Rafael Reis. Vereador Rafael Reis, 10 minutos com a parte. Muito boa tarde, presidente Alvinho, todos os meus pares, todos os presentes na galeria, todo o povo metropolitano que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu subo aqui essa tribuna por algumas razões. Primeiro, reforçando aqui as palavras do meu amigo, meu parceiro vereador Adson Campos, dizer que quando Vossa Excelência fala sobre o respeito do vereador, a gente tem um exemplo aqui, né, que muito nos honra, que é o vereador Jorginho Scalise, nosso parceiro, nosso amigo, e que quando foi secretário, em todas as pastas que passou, sempre foi um cavalheiro, democrata e que sempre respeitou a autoridade do vereador. Não uma autoridade no sentido de que tem que se passar por cima, mas por ser representante da população metropolitana e por ter dentro da legalidade o papel de fiscalizar o poder executivo. Então, quando a gente vem aqui, né, e fala sobre situações onde o vereador não é respeitado, a gente não queria estar subindo na tribuna para falar sobre isso.
Mas é necessário porque faz parte do nosso papel e das nossas atribuições. Inclusive, gostaria de saber depois, senhor presidente, se tem disponível aí a pauta, porque foi passado para nós que seria votado em segunda votação os projetos de lei que foram votados na semana passada, projetos de lei do Programa Artuável no Pequenos Matemáticos, por exemplo, né, que é baseado no projeto que foi homenageado aqui nessa casa, do Colégio Marechal Zé da Costa, não sei por que razão, estava até conversando com o nosso decano Zé Ribeiro, passou para mim que estaria na pauta hoje, e eu não sei por qual razão não está na pauta. Gostaria de reforçar mais uma vez aqui sobre essa questão dos projetos que estão tramitando nessa casa, e existe um prazo regimental, existe também a análise do orçamento do município, existe também enfim, algumas emendas que foram dadas entradas, também que existe um prazo regimental para que elas sejam analisadas. Então o vereador está aqui para fazer o seu papel, para legislar, e é importante que essa casa venha colaborar e fazer valer os prazos regimentais. Tá? Na semana passada, infelizmente, aqui houve até um ruído aqui na sessão, após a sessão e tudo mais. Depois vão acusar que todos sabem que nós temos um grupo político nessa casa, vão querer acusar que nós atropelamos o processo e tudo mais. Mas eu estou agora fazendo questão de deixar aqui publicamente avisado que muitos projetos, muitos documentos dessa casa não estão sendo entregues dentro do prazo regimental. Então, por favor, peço aqui carinhosamente, fica à vontade, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Sugiro Vossa Excelência, né, os projetos eles de imediato vão para a Comissão de Justiça e Orçamento. Sugiro Vossa Excelência, dê um pulo lá no gabinete. O André tem todo o controle de entrada e saída. Todos os projetos eles vão direto para lá, para a comissão. E ele não fica nem um dia lá no meu gabinete, nem sequer um dia. Né? Sugiro que dê uma olhadinha no caderno, que o senhor vai acompanhar lá para onde é que ele foi, para onde que ele deu seguimento. Se ele está com o relator, ou se ele foi para a primeira secretaria. Então, sugiro o senhor que passe lá, o Anderson também, sugiro, que aí o senhor vai ter o fio da meada. Né? Sugiro que, inclusive, assim que terminar a sessão, a gente desça lá para o senhor saber onde é que foi, o destino que foi o seu projeto. Entendeu? E vou aqui também lembrar aqui da sua fala com relação ao atendimento. Eu recebi a ligação do seu pai e recebi a ligação da sua mãe para retirada de entulho. A sua mãe me fazia ligação e o seu pai também. Isso tudo conota, né, de que a família sempre trabalhou, né, unida e sempre preocupada, né, com o entorno ali da sua residência, sempre pedindo ali para ajudar os vizinhos e tal. E a sua mãe muito simpática. Depois disso nunca mais falei com sua mãe, manda até um abraço para ela, que a sua mãe é muito simpática. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado por se colocar à disposição. Só dizer, vereador, que nosso gabinete já fez o André é muito solícito conosco. Nos meus casos, o problema não está na sua comissão, só para deixar claro, não está na sua comissão. E eu não estou aqui para querer falar de nomes, até porque vou manter a ética. É mais uma questão da gente falar aqui, deixar claro, para que depois não haja nenhum ruído no sentido de dizer que saiu de alguém do nosso grupo aqui, algum tipo de atropelamento, algum tipo de coisa que possa fugir da nossa ética aqui como vereador. À vontade, vereador. Vereador Rafael Regis, é bom deixar enfatizado que existe um grupo político dentro dessa casa. Existe uma bancada. A exemplo do que tem em Brasília, a exemplo do que tem nas Assembleias Legislativas, em toda a Câmara, em todo o Legislativo, isso é comum. Eles têm a bancada da bala, a bancada evangélica,
existe um grupo de 6 vereadores aqui que tem autonomia nos seus mandatos para poder pleitear coisas que julgam importantes, correto? Então acho que não existe, não pode haver nenhum tipo de constrangimento em relação a isso. É uma casa de maioria e hoje nós somos a maioria aqui nessa casa. Então acho que a gente não tem por que ficar querendo justificar uma coisa que é tão comum. Nós somos aqui um grupo de 6 vereadores e dentro do que chama a Câmara Municipal, nós temos caminhos para poder aprovar projetos ou não aprovar projetos. Isso é extremamente comum. E só para enfatizar que aqui somos 12 vereadores, não são 13, não são 15. Somos 12 vereadores e não pode haver interferência, seja de quem quer que seja, no trabalho legislativo dessa casa. São 12 vereadores que receberam a procuração da população para estar trabalhando aqui. Eu não aceito que ninguém queira assumir um papel que não recebeu condição na urna. Eu trato com respeito todos os meus pares. Aqui eu não sou maior nem menor do que nenhum dos vereadores. Somos 12 vereadores com os mesmos poderes e atribuições. Agora, não pode haver, e eu não aceito, que ninguém dentro e fora dessa casa aqui queira se comportar como vereador. Se quiser ser vereador, disputa a eleição e ganha. Vereador, mais 2 minutos. Obrigado, Eu presidente. queria pedir uma parte também. À vontade, presidente. Vereador, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que sempre escutei que o nosso presidente era o maior democrata que essa casa já teve. E assim, eu peço, como presidente hoje nessa sessão, que Vossas Excelências procurassem esse presidente Rafael Nobre e conversasse com ele a respeito do que vocês estão achando que está acontecendo. Hoje, por exemplo, ele não está presente porque ele está numa audiência no Rio de Janeiro, uma audiência particular dele. Mas eu acho que a democracia é a melhor coisa que já existe dentro da política. Então eu acho que, como vocês sempre falaram, e a gente sabe que o nosso presidente, Rafael Nobre, é um democrata, que vocês procurassem ele para conversar pessoalmente com ele. Obrigado. Obrigado, presidente. Para finalizar aqui, eu queria só falar a respeito de uma preocupação, vereador Jorge Scalise, a respeito ali da obra da Vila Olímpica, o asfalto que foi feito ali, que por sinal ficou muito bem feito, mas eu vi ali que não tem um escoamento, não tem um ralo, não tem um bueiro, enfim. E me preocupa muito, porque está chegando aquele período de verão, de pancadas de chuva, e ali é uma via de muito movimento que pode causar um sério constrangimento na cidade. À vontade. Consegue a parte. Não é só ali não que a gente tem esse problema de estar fazendo a recuperação, né, do patrimônio público, de qualquer região que seja. Por exemplo, você está a praça da Manuel Reis, próximo da minha casa, por isso até que eu vou citar ela. Está fazendo a obra ali, inclusive está até muito lento, mas não foi feito o serviço de captação da rede fluvial, porque já é um problema crônico naquela área ali. Uma outra praça é a Praça 21 de Agosto, aqui no Maria da Conceição Cardoso. Né? Ali, da última chuva que deu, né, ficou lá a água, né, empoçada em todo o entorno, não tem o serviço de captação, né, da chuva, não tem, deveria ter. E ali é crônico, né? O período desse de chuva, igual tivemos agora, e vai ter de novo aí no final do ano, né, realmente coloca todo aquele serviço que ficou muito bonito, né, em uma interrogação grande, porque a gente acha que né, foi feito todo o serviço, inclusive de drenagem, e não foi feito. A gente viu que não foi feito. E outra coisa, falta sinalização, principalmente quem desce do viaduto, vereador, deveria estar sinalizado ali, né, principalmente à noite, em vermelho, em preto e amarelo, sinalizando que você tem ali um muro, ele direcionando que você tem que dobrar à direita, né? Inclusive, já teve um acidente ali, quem desce muito rápido ali, né, você dá de frente com aquele paredão. Ali deveria ter uma sinalização, né, obrigatoriamente, sinalizando de preto e amarelo, que são as cores que o trânsito usa, para dizer que é atenção, né, uma placa, enfim. Não foi feito, nem viária, nem horizontal, nem vertical. Obrigado pela parte, vereador.
Parabéns, vereador. Aquele pedaço ali do viaduto, descido do viaduto novo, me preocupa muito. Muito. Pode causar aí. Parar a cidade. Então, só para deixar claro aí, os órgãos competentes, Secretaria de Obras, e eu ali olhando já fiquei preocupado, tá? São essas minhas palavras, caso necessário eu peço a parte. E obrigado, senhor presidente. Solicita ao segundo secretário se há algum vereador inscrito para falar. Não, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, encerro essa sessão e, devido ao jogo da seleção brasileira na segunda-feira, no dia 28, teremos uma mudança no horário regimental para o dia 28 de novembro. A sessão será às 9 horas da manhã. O jogo será às 13 e a sessão às 9 horas da manhã. Muito obrigado.